Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo das funções trigonométricas, no encontro de hoje nós falaremos um pouco sobre a função tangente. Obviamente ela não tem tanta recorrência nos vestibulares, ela não costuma aparecer tanto quanto a função seno e a função cosseno. Então é óbvio que você precisa ter uma destreza um pouco melhor e um pouco mais desenvolvida na função seno e na função cosseno. Mas claro que você não pode negligenciar o seu estudo das funções trigonométricas de modo geral. E por esse motivo nós vamos compreender um pouco como que funciona a ideia da função tangente. Primeiro, a função tangente, ela já não é uma função de domínio real. Ela é uma função de domínio qualquer, a gente vai domínio qualquer estabelecido, né, para um contradomínio real. E aí por que a gente vai observar logo que esse domínio ele não é um domínio real, né? Ou seja, ele não é todos os números, não são todos os números reais. Primeiro que se você lembrar lá do nosso estudo, né, você vai estar associando um determinado ângulo que está rotacionando na sua circunferência trigonométrica à tangente assumida por esse ângulo, né? E aí quando você olha lá para o seu estudo da trigonometria, o que é que você observa, né? Aqui está o meu eixo dos cossenos, o meu eixo dos senos, e aqui estaria exatamente o eixo das minhas tangentes, né? E aí você observa que no eixo das tangentes, aqui em 90 graus, né? E aqui em 270 graus, ou seja, em 3π/2, as tangentes não existem, né? Porque no momento em que você vai rotacionando o seu ângulo, né? Você começa aqui na tangente de zero, né? Tangente de zero é zero, e aí você vai rotacionando e vai encontrando os valores das tangentes assumidas, né? Você vai girando, esses valores das tangentes vão aparecendo, tá? E aí vão-se embora. Perceba que, por sinal, só em observar que aqui ela vai se embora, né? Você vai vendo que essa imagem ela vai para a parte infinita positiva, então vai explodindo, e quando você chegar exatamente em 90 graus, essas duas retas ficam paralelas, o que explica geometricamente que a tangente de 90 graus não existe. Portanto, 90 graus não poderia estar no domínio da função, porque senão ela deixaria de ser função. E aí isso não faria muito sentido, né? Terá lá um ângulo que não assume a tangente, isso aí tornaria essa função apenas uma relação. Por esse motivo, quando você fosse lá construir o seu gráfico, né, ou ter a ideia da modelagem gráfica da sua função, lá no ângulo de 90 graus, né, ou seja, π/2 radianos, e no ângulo de 270 graus, 3π/2 radianos, você vai ter exatamente o que nós chamamos de assíntotas do meu gráfico, né? Ou seja, são localizações para os ângulos, de tal modo que nós saibamos que nesses pontos, né, a minha função não pode assumir ou não tem nenhum valor assumido para a tangente desse ângulo, certo? Do mesmo jeito que nós fizemos com a função seno e a função cosseno, né? Nós vamos girar a circunferência trigonométrica e vamos observar os valores das tangentes assumidas por esses ângulos, né? Por exemplo, aqui eu já girei até no primeiro quadrante, você observa que a tangente de zero começa em zero, e ao rotacionar o ângulo até chegar em 90 graus, essa tangente vai explodindo, né? Vai montando algo muito parecido com isso aqui. Você vai lembrar que a tangente do 45, por exemplo, que é um ângulo notável, cuja tangente está bem tranquila, fácil de achar, é 1. E aí você vai fazendo com que essa tangente vá fazendo isso, explodindo, obviamente, se aproximando de π/2, do ângulo π/2, e explodindo para o infinito, quanto mais próximo de π/2 ela está, né? Quando você vem agora, passa para o segundo quadrante, né? Quando você entra ao segundo quadrante, as tangentes começam vindo lá do menos infinito, né? Então vai-se embora, e as tangentes vão subindo, né? Vai-se embora, as minhas tangentes vão assumindo aqui, vai subindo, e aí aqui quando eu chego aqui, a minha tangente está por aqui. Quando eu chego aqui na tangente de 180 graus ou π radianos, eu observo que a minha tangente volta a ser zero. Então,
No segundo quadrante, a tangente vem lá de baixo, vai assumindo esse valor, e quando chega em 180 graus, ou pi radianos, né? Que lá no gráfico a gente só pode botar isso em radianos, isso dará tangente igual a zero. Aí quando você volta ao terceiro quadrante, você vai lembrar do que acontece nas tangentes, né? Elas começam a ir para aqui, né? Então, quando tem uma tangente aqui, a partir desse momento, você observa que ela vai ficar igualzinha às pessoas do primeiro quadrante, ou seja, epa, já começou a se repetir algo, né? Então, nós já estamos falando em algo periódico, né? Por sinal, ela já está começando a ficar igualzinha como se movimenta as pessoas que moram no seu primeiro quadrante, né? Se aí você vai girando e vai percebendo que isso acontece, exatamente quando você chegar lá em 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, você vai ver que essa tangente não assume valor, né? Porque não teria nenhuma associação numérica para essa reta quando ficasse paralela. Quando você chega ao quarto quadrante, você observa que as suas tangentes vêm lá de novo, ao do menos infinito, tá? Então elas vão assumindo os valores igualmente ao do segundo quadrante, tá? E aí vai-se embora até atingir aqui a volta em 2π e voltar para uma tangente que dá zero. Então, nesse momento, as tangentes voltam a ficar iguais às tangentes do segundo quadrante, né? E aí você ficaria com essa modelagem gráfica, né? Daí você já percebe que o período dessa função já não é mais 2π, como era na função seno e na função cosseno, né? Porque você percebeu que ela se repetiu no intervalo de π em π, ó. Esse momento aqui, ó, aconteceu isso, nesse momento de novo, né? Se eu girasse no sentido contrário, né, ó, se eu girasse no sentido contrário, eu teria um movimento lá vermelhinho, né? O movimento do quarto quadrante, que faria assim, ó. E aí ficaria bem mais fácil de você visualizar que o período dessa função seria de π, né? Porque eu estaria, por exemplo, observando que esse movimento acontece de menos π sobre 2 até π sobre 2, ou seja, de menos 90 até 90, que dá exatamente metade da minha circunferência, que é π radianos ou 180 graus. Daí para frente, né, se você girasse no sentido negativo, você ia ficar fazendo uma cópia, né? Você ia copiar agora o terceiro quadrante, né? Ó, o terceiro quadrante copiado aqui, aqui estaria o menos π, né? Copiando aqui o terceiro quadrante, né? Copiando aqui depois o segundo quadrante, aí aqui teria exatamente o meu ângulo negativo 3π sobre 2, né? Tá aqui, que seria uma assíntota, né? E depois, né, a cópia desse primeiro quadrante aqui, que é o quadrante roxo. E você percebe que essa função fica desenhando isso, né, acontecendo exatamente essa modelagem, né, que foi a modelagem gráfica que nós construímos, né. Se lembra que eu deixei isso bem claro lá no nosso vídeo de seno e cosseno, que o que precisa ficar guardado com certeza na sua mente em relação a esse caso das funções trigonométricas de modo geral são as modelagens, porque todas as ideias de construções gráficas são muito parecidas entre uma e outra, né? Bom, vamos observar qual seria de fato o domínio, né, estabelecido, o domínio da minha função. A gente já sabe que não pode ser real, porque nós temos vários momentos que ela não pode existir. E aí, como é que eu faço para dizer isso? Bom, eu simplesmente escolho o primeiro ângulo, né, que isso não pode acontecer, então são todos os x reais, né, tais que ele seja diferente. O primeiro que ele é diferente é π sobre 2, né? O primeiro que ele é diferente. Depois você observa que ele vai ficando diferente a cada π, né? A cada diferença de 180 graus, ó. 180 graus para frente eu bato nesse, 180 graus para trás eu bato nesse, 180 graus para trás eu bato nesse, 180 graus para frente eu bato no próximo. Então, eles são ângulos diferentes de π sobre 2, que é o primeiro deles, mas todas as pessoas que distam 180 graus de diferença em relação a esse, né? Tá, esse aqui é a quantidade de 180 graus que você está olhando, ou seja, a quantidade de π radianos que você está olhando. Esse seria o domínio. Nós também observamos que o período dessa minha função seria exatamente o meu 2π não, seria exatamente o meu π, né? Que é o intervalo de tempo necessário para que essa função comece a se repetir também.
A imagem dessa função, nós sabemos que isso aqui é uma reta, né? Ó, e aí ela não tem limitação nem inferior e nem superior, né? Ela vai de menos infinito e vai-se embora até mais infinito. Então você observa que a imagem dessa função é estabelecida pelo conjunto dos números reais inteiros, né? Ela não para de crescer nem para o menos infinito nem para o mais infinito, né? Então você agora achou as caracterizações, lembrando também que essa é uma função ímpar, né? Ela é uma função ímpar porque ela é simétrica pela origem, né? Ó, tá vendo? Ela é uma função que é simétrica pela origem. Uma função que é simétrica pela origem é uma função ímpar, que significa dizer que duas pessoas opostas têm imagens opostas, tá? Então é importante a gente também saber essa caracterização. E todas as outras ideias funcionam como funcionava na função seno e na função cosseno, né? Claro, então vamos fazer um exemplozinho de um gráfico um pouquinho mais pensando em relação à minha ideia de construção gráfica, né? Como que seria esse tal gráfico, né? Bom, então vamos lá. Imagina agora o seguinte, suponha que você quer desenhar o gráfico da função você quer desenhar o gráfico da função f de x igual a 2 mais 3 vezes a tangente exatamente do meu ângulo 2x, beleza? Tá, então vamos lá. Veja. Primeira coisa, a imagem não vai se importar com a translação que houve, muito menos com a ampliação do que houve na tangente. Essa imagem isso não vai modificar porque a minha imagem de uma função tangente continua sendo os números reais, né? Nós sabemos que ela vai de menos infinito até mais infinito, né? O que vai mudar aqui, né, é exatamente o período dessa função e o domínio, né? Ou seja, aquelas assíntotas, né? Aquelas pessoas que não podem ser assumidas, quer dizer, aquelas pessoas que não assumirão tangente naquele momento, né? Como a frequência daqui, né, ó, está duplamente maior, a frequência de giro, isso implica dizer que o período caiu pela metade, né? Então, o meu período original nós sabemos que era π, multiplicado pelo inverso da minha frequência, que é meio, então o meu período vai dar π sobre 2. Beleza, então esse é o período. É o tempo necessário que a função tem para começar a se repetir, né? Bom, agora eu preciso tomar cuidado com o domínio. Você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Quando o meu ângulo era um ângulo qualquer x, eu sempre era diferente, aí lembra um pouquinho do que a gente conversou ainda agora, eu era diferente de 90 graus, né? Ou seja, π sobre 2 radianos, e qualquer pessoa que distanciava-se dele em relação a 180 graus, né? Então eu teria aqui vezes 1k vezes π. Bom, como aqui eu estou falando de 2x, eu estou falando do ângulo x, porque é ele que gira, esse 2 só faz ele girar mais rápido, né? Então as pessoas x que eu estou procurando são as pessoas diferentes da metade disso, né? A metade disso é exatamente meu π sobre 4 mais k vezes π sobre 2. Tá, então você já está dizendo o seguinte, se você fosse desenhar o seu gráfico, né, lá dessa função tangente, tá, o que você teria? Bom, vamos primeiro fazer ele sem translação, marcando primeiro todas as assíntotas possíveis. A primeira delas seria π sobre 4, né? Então a minha assíntota aqui seria π sobre 4, a primeira delas. A outra vai distanciar-se dessa, lembrando que aquele ângulo ali é 45 graus, vai distanciar-se em 90 graus, que é π sobre 2. Ou seja, a próxima seria exatamente 135 graus, né? Então a próxima seria aqui no 3π sobre 4. A próxima, né, vai distanciar-se de novo 90 graus dessa assíntota que a gente acabou de colocar. Ou vai distanciar-se dessa 180, porque o K agora vai ser 2, né? Mas é mais fácil olharmos para essa. Se eu sou 135 graus e distancio 90 graus, eu vou virar 225, né? Se eu virar 225, eu vou achar a minha próxima assíntota, e a minha próxima assíntota seria exatamente o 5π sobre 4. Mais 90 graus para frente, né? Esse cara aqui é 225, mais 90 graus vai dar 315. Ou seja, 7π sobre 4, né? 7π sobre 4.
E aí eu já estou em 315, em algum momento eu vou fechar meu movimento aqui, chegando no ângulo de 2π, que é o círculo completo, né? Então aqui eu já teria obrigatoriamente uma assíntota, né? Aqui eu também teria outra assíntota, aqui eu também teria mais uma, aqui eu também teria mais uma, né? E lembra que a modelagem que nós definimos, né, da função tangente foi algo que está entre duas assíntotas, né, bem definida assim. Se a minha tangente for positiva, eu tenho essa modelagem, né, para a tangente positiva. E se minha tangente fosse negativa, eu teria essa modelagem, né, porque inverte, a imagem que é negativa se tornaria positiva e a imagem que era positiva se tornaria positiva, que seria menos a tangente, né? Mas nesse momento eu estou falando da modelagem da tangente positiva. Então esse aqui não vem ao caso nesse momento. Beleza? Tá. Aí, se você jogar a assíntota para cá, né, oposta a essa, ou andando 90 graus no sentido para trás, você vai ter menos π sobre 4 aqui como a primeira assíntota dos ângulos negativos. Certo? Aí, bom, já está definida a minha modelagem, né? Agora, se eu não tivesse uma translação, como aqui eu sou 3 vezes a tangente, a minha ampliação de imagem está crescendo mais rápido, né? Então, meu gráfico ficaria bem assim, né? Ó. Se eu não tivesse nenhuma translação, né? Se eu tivesse desenhando apenas o gráfico de 3 vezes a tangente. Como eu tenho uma translação de 2 unidades no eixo y, né? Então, esse ponto aqui, né, onde a mudança faz essa curvinha de mudança de agressividade no desenho gráfico, né? Então ela viria para cá, para o 2, né? Ó. Então ela viria para cá, aqui eu estaria bem aqui, cheguei bem aqui, cheguei bem aqui, né? Então seria em 0, né? Tá aqui, ó. Eu teria esse movimento em 0. Né? Como ela é periódica de π sobre 2 em π sobre 2, né? Porque tá aqui o período dela, o próximo cara seria exatamente o π sobre 2, né? Ó. π sobre 2, então esse cara teria essa modelagem aqui, vai embora, né? O próximo cara seria exatamente o π, que seria 90 graus para frente, e o meu gráfico faria isso, né? O próximo cara seria 90 graus para frente, que seria 3π sobre 2, né? E aí a minha função faria isso, e o próximo cara seria 90 graus para frente, que seria 360 graus, ou seja, 2π radianos. E o meu gráfico faria isso, quando ele continuasse ele faria o movimento. Percebe que a mesma ideia, né? A diferença é, primeiro, que na função seno e na função cosseno eu sou uma coisa limitada. Né? Eu tenho um limite inferior e um limite superior, eu fico preso fazendo aquele movimento, né? Da minha relação periódica, né? Do movimento do giro na circunferência trigonométrica. Mas aqui também se tem a mesma ideia, né? Continua acontecendo isso, claro, tomado com os cuidados da minha função, obviamente, tangente, assim como você tem que tomar cuidado com qualquer tipo de função que você estuda, para você entender qual seria a relação adequada e ideal para o comportamento gráfico dela, né? E assim que funciona também com a minha função tangente, né? Espero que vocês tenham compreendido bem como que funciona a ideia, né, e a modelagem gráfica da função tangente. Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.